Contar repetições não adianta de nada. Isso pertence a métodos completamente antiquados que eu não defendo mais. Nesse vídeo eu vou te ensinar a nova forma de treinar que eu demorei mais de 20 anos para desenvolver essa metodologia chamada NoReps. Consiste em você não contar as repetições, você não saber em qual repetição que você está da série. Mesmo porque você vai entender que isso não significa nada. Antes de qualquer coisa, você precisa entender por que você treina, como o seu corpo reage aos treinos que você faz. Porque sem essas informações, você não vai entender e não vai conseguir utilizar o novo método de treino. Então, basicamente, a gente vai estar falando de músculo e o que a gente quer dele é que ele cresça e fique maior e mais forte. Então, para que a gente deixe esse músculo maior, a gente precisa estimular esse cara, fazendo com que abale o que a gente chama de homeostasia, que é basicamente um equilíbrio do nosso corpo no qual ele gasta menos energia. Em síntese, o seu corpo ele quer ficar nessa homeostasia porque lá é meio que a banheira quente. E quando a gente fala de economizar energia, essa é uma prerrogativa muito básica da nossa natureza. Não tem como a gente fugir disso. Para que esse estímulo chegue, a gente utiliza uma teoria chamada teoria do estresse. E ela diz mais ou menos o seguinte: se o estresse ele for muito fraco, e eu quero que você entenda nesse momento estresse como estímulo, ok? Se ele for muito fraco, ele não causa nada no nosso organismo. Ele continua nessa homeostasia. Se o estímulo for de médio para forte, abala a nossa homeostasia e assim o corpo provoca adaptações. Essas adaptações ocorrem para que o corpo fique mais forte e que esse estímulo, se acontecer de novo, não abale a homeostasia. Quando você pensa em um treino de musculação, eu quero que fique claro para você o que a gente quer entregar para esse músculo um estímulo que seja de médio para forte, assim causando adaptação. Essa adaptação, ela vai acontecer levando em consideração, respeitando uma outra teoria que se chama da supercompensação. E ela funciona da seguinte maneira: imagina que o seu músculo ele está exatamente desse tamanho, ele tem essa força. Quando você aplica um estímulo, um estresse, o seu músculo ele fica mais fraco naquele momento. Lembra? Abalou a homeostasia. Terminado o treino, você começa a recuperar essa musculatura, você entra em processo de regeneração mesmo. Porém, o seu corpo entendeu que esse estímulo ele foi forte, então a gente precisa se adaptar para um próximo evento. Então ele supercompensa. Esse ganho que a gente está falando aqui de supercompensação é o que, repetidas vezes acontecendo, vai deixar o seu músculo maior. Até esse momento do vídeo você entendeu por que a gente treina e como esse treino deve ser. Quando a gente olha para todas as metodologias que existem, e eu já quero te deixar claro aqui, eu vou te apresentar a minha, eu vou te convidar a sentir ela na sua pele. Porém, não é que ela seja melhor do que outras, e sim é a teoria que eu desenvolvi com base em toda a minha experiência. Eu vejo muita coerência, muita inteligência em seguir da forma que eu vou te propor. Porém, existirão pessoas que vão se adaptar com outras metodologias, e tá tudo bem, gente. A proposta é que você experimente metodologias diferentes e entenda qual faz mais sentido para você. Entendido isso, a gente vai começar a entrar agora nas repetições que você faz no seu treino. E essa aqui é uma questão que gera muita divergência, inclusive entre vocês aqui mesmo do canal. E dentro desse tópico, a gente tem dois pontos que são muito importantes e a gente vai discorrer sobre eles. O primeiro é uma ideia de treinar até a falha. A gente, durante muito tempo, defendeu isso aqui. E quando eu falo falha, é a ideia de falha concêntrica. Basicamente, naquele momento do exercício que você não consegue fazer mais. Então imagina você fazendo um supino reto, momento que você tenta subir a barra e não consegue. Você falhou numa fase que a gente chama de concêntrica, que é a fase no supino que a barra está subindo. E o outro é o número de repetições que será feito. Durante um tempo, a gente acreditava que precisava fazer um número específico de repetições. Por exemplo, 8 repetições. Porém, chegou um momento que a gente entendeu que o músculo ele não precisava fazer um número específico de repetições. Mesmo porque o músculo não entende muito bem quantas repetições você está fazendo. Quem entende o número de repetições é o seu cérebro. Eu quero que você guarde essa informação, porque a gente vai usar ela daqui a pouco. Então, a gente falou, beleza, não precisa fazer um número específico de repetições. Entretanto, o que o próprio Colégio Americano de Medicina Esportiva, nessa época, dizia era, existem faixas de repetições, faixas essas que são direcionadas para cada adaptação do músculo. Então, as faixas, em forma bem simples, elas eram de 1 repetição até 5. Se você atingir a sua falha concêntrica dentro dessa
faixa, pouco importa quantas repetições. Se você fizer 3, 4, 2, tá tudo certo. Você estaria trabalhando em cima de uma adaptação de aumento de força. Porém, se você trabalhasse de 6 repetições até 12, a faixa já mudaria para o que a ciência chama de força dinâmica. A gente estaria trabalhando a hipertrofia, o aumento da massa muscular. Tem aumento de força, que é da alta faixa? Tem, mas o foco dentro dessa faixa é para aumento de músculo. E acima de 12 repetições, tipo de 13 repetições até meio que infinito, estaria trabalhando em cima de uma faixa que se chama resistência muscular localizada, para deixar esse músculo mais resistente. E por que tudo isso existia? E aonde estava apoiada toda essa ideia? Em cima dos tipos de fibras que a gente tem dentro do músculo. Por exemplo, o seu bíceps, ele tem lá dentro várias fibras diferentes. Então as fibras do tipo 1, essas fibras são fibras mais resistentes. As fibras do tipo 2A, que são as que hipertrofiam mais. Essas fibras são fortes, porém a maior característica dela é que ela aumenta muito de tamanho. E as fibras do tipo 2B, que são as fibras que conseguem entregar muita força para você. São fibras muito fortes. Se você faz a faixa de 1 a 5, o foco são nas fibras do tipo 2X. Se o trabalho é feito em cima de 6 a 12, o foco é em cima das fibras do tipo 2A. Já se você faz mais repetições, o foco é em cima das fibras do tipo 1. E então você começa a entender: se eu quero trabalhar essa fibra, eu trabalho nessa faixa, eu tenho esse resultado. E nós usamos essas informações por muitos anos. Você pode com facilidade encontrar vídeos meus aqui no YouTube falando exatamente para trabalhar dessa maneira, utilizando uma faixa de repetições de 6 a 12. Porém, a ciência ela se renova, coisas novas são descobertas e um grande pesquisador da musculação, considerado o maior do mundo, chamado Brad Schoenfeld, e ele fez um seguinte estudo. Ele colocou algumas pessoas para fazer apenas 3 repetições, chegando na falha. Lembra da tabela que a gente acabou de falar? 3 repetições se enquadraria em qual adaptações ali? Força pura, né? E ele colocou um outro grupo para falhar com 30 repetições. Olha a discrepância. Então, de um lado, o cara colocou a galera para falhar em força pura. A outra galera ele colocou para falhar com 30 repetições, ou seja, resistência muscular localizada. E o que ele descobriu foi que ambos os grupos hipertrofiaram igual. Eles tiveram o mesmo aumento de músculo. Esse estudo foi uma verdadeira bomba dentro do universo da musculação, porque tudo que a gente acreditava, defendia e utilizava caiu por terra. Esse estudo abriu a seguinte porta pra gente, para o seguinte raciocínio: não importa quantas repetições você faça, o que importa, falha concêntrica, ou então muito próximo da falha. Eu tô falando de intensidade, não estamos mais falando de repetições. Guarde bem isso também. Chegar próximo da falha significa fazer aquela série com um nível de intensidade alto. E eu vou trazer muito isso durante o vídeo. É importante você ter claro e guardar essa informação. E essa questão de falha, gente, ela ainda é muito controversa dentro da ciência, porque existem várias coisas aí que precisam ser levadas em consideração ali no momento do treino. Então assim, ó, se você chegar até a falha é ruim, não é ruim. Se você chegar próximo da falha é ruim, não. É ótimo. O que não pode acontecer é você ficar longe da falha. Se isso acontece, você teve um treino com baixa intensidade. Intensidade baixa significa o quê? Lembra a teoria do estresse? Estímulo fraco não causa adaptação. Então, para que a gente tenha um estímulo de médio para forte que cause adaptação, precisa chegar próximo da falha ou então até na própria falha. Por que durante muito tempo a gente defendeu, e eu ainda em determinados momentos eu defendo, que ir até a falha é importante? Porque é uma forma de saber que você chegou no seu limite. É uma forma de saber que você chegou na intensidade certa. Se eu viro para você e falo, ó, chegue próximo da falha, percebe que fica tão subjetivo, algumas pessoas não sabem nem lidar com isso. É muito delicado. Agora, se quer ver as coisas ficarem ainda mais complicadas, existe um estudo que foi feito da seguinte maneira. Colocaram a pessoa para treinar e falaram assim, ó, faça o máximo que você puder. Chegue até a falha. E ela fez e chegou até a falha. No outro momento, a mesma pessoa colocou no mesmo exercício
exercício, com a mesma carga e deu o mesmo comando, chegue até a falha. Porém, colocaram 2 pessoas para observar ela treinar. Essas pessoas não falaram nada, elas só observavam e ela fez mais repetições. E aí a pergunta que fica para você é, então ela não foi até a falha na primeira série? Ela foi, mas ela foi dentro do que ela acreditava que ela podia. Nesse momento, eu te trago um grande problema que não existe solução. A sua falha, ela é mental ou ela é muscular? E isso é tão bizarro porque a gente tem estudo mostrando se o aluno treina com o personal, ele hipertrofia muito mais, porque ele consegue fazer mais repetições com a mesma carga. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui vai determinar muito o que é falha ou não. E o mais interessante é olhar para o que esses estudos mostram, o que a ciência fala, e olhar para um cara que é considerado o maior atleta de fisiculturismo de todos os tempos, chamado Arnold Schwarzenegger. E ele tem uma frase que ficou muito famosa, e a frase diz: a mente falha antes que o corpo. Quantas vezes você não estava ali treinando e aí você estava chegando no seu limite e chegou um amigo ou um treinador, gritou no seu ouvido e você conseguiu fazer mais algumas repetições? Percebe como que a ideia de falha é delicado? E eu tenho muito cuidado em falar disso, porque se eu viro para você e falo assim, ó, não precisa chegar até a falha, será que você vai chegar próximo dela ou será que você vai ficar muito distante dela? Em contrapartida, no que a gente vê hoje a ciência apontando para não chegar até a falha, é porque se você chegar até a falha na primeira série, na segunda série você vai performar pior, você vai perder aproveitamento dessa série. Isso vai repercutir negativamente na hipertrofia. Percebe que é bem confuso tudo e no final das contas difícil de colocar isso na prática? O que eu te digo nesse instante é, se você for até a falha, não está ruim. Entenda que essa falha, será que chegou na falha mesmo? Outro ponto, chegue pelo menos o mais próximo da falha possível. Aquela sensação que você vai ter, se eu descer a barra de novo, eu acho que ela não sobe. Porque aí você vai estar trabalhando com uma alta intensidade. Até aqui, faz sentido para você que ficar contando repetições, no final das contas, não é uma coisa relevante? Os estudos já mostraram, já provaram que o que importa é a intensidade que você aplica e não o número de repetições que você faz. Lárcio, então você está me dizendo que se eu fizer 5 repetições, eu vou hipertrofiar, eu vou deixar o meu músculo maior. Quanto se eu fizer 20 repetições? Isso. E se eu quiser fazer 30 repetições? Também. Para você ter noção, a gente tem estudo que levou o participante a 148 repetições e houve hipertrofia. O que é sabido hoje dentro da ciência é não precisa se preocupar com o número de repetições. Existe uma grande diferença entre você trabalhar com menos repetições ou com mais repetições. E essa diferença, ela diz respeito a você. Se você trabalhar com menos repetições, você vai precisar utilizar cargas maiores. E para trabalhar com cargas maiores, é importante que você tenha uma técnica muito bem apurada. Agora, se você fizer muitas repetições, sei lá, 20, 30 repetições, você vai sentir uma ardência muito grande no músculo. Esse músculo ele vai criar todo esse desconforto. A gente chama de estresse metabólico. É uma maneira de treinar. Existem pessoas que preferem trabalhar com cargas maiores. Existem pessoas que preferem trabalhar com essa sensação do músculo ardendo mais. Quem vai definir isso? Você. Eu desisto! Você vai entender agora de forma muito clara e porque faz muito sentido a metodologia NoReps. Pensa comigo. A gente está construindo esse raciocínio e você está entendendo que no final das contas, do que importa mesmo contar as repetições? A ciência já mostrou que não importa quantas repetições você faz e já está muito claro que o que importa mesmo é a intensidade que chega nesse músculo. No final das contas, não adianta nada você contar as repetições. E eu ainda extrapolo de forma mais filosófica e te trago o seguinte pensamento: não existe repetições. O que será que ele quis dizer? No final das contas, o que existe é o trabalho muscular. Por qual motivo você vai focar nas repetições? Não faz sentido nenhum. É completamente fora do seu objetivo final. O que eu prego dentro da metodologia NoReps é, ao invés de você ficar contando 1, 2, 3, 4, foque no quanto que o seu músculo está trabalhando. Foque na intensidade que ele está recebendo. Foque no quanto que ele está sendo exaurido naquela série. Porque é isso que a gente quer. Quantas repetições você vai fazer? Não importa. Mas então como é que eu faço? Como é que eu ajusto carga? Porque essa é uma grande questão. Se eu não sei quantas
repetições eu faço? Como que eu coloco o peso? E detalhe, eu ainda vou falar de como eu trabalho com toda essa questão de falha, ok? De chega até a falha, não chega até a falha. Calma aí, a gente vai chegar nisso. Pensando em carga, você lembra que eu te expliquei? Se você quiser trabalhar com cargas maiores, você pode. E se você quiser trabalhar com cargas menores e mais repetições, você pode. É muito mais você colocar um peso e falar assim, eu quero um pouco mais pesado, eu quero sentir mais carga. E aí você aumenta, eu quero diminuir um pouco a carga para trabalhar de forma um pouco mais concentrada, eu quero prestar mais atenção no movimento. Você diminui e foque na intensidade que você está trabalhando e não nas repetições. Nos dois casos, a intensidade tem que ser alta. Nos dois casos, a intensidade tem que ser sempre alta. O seu objetivo de fazer a sua próxima série, levar intensidade para esse músculo. Chegar numa intensidade que ele entenda. Opa, eu preciso ficar maior porque o negócio tá ruim para mim. Abalou a homeostasia. É simplesmente sobre isso. E aí, eu quero que você utilize a sua percepção de termômetro. Quero colocar um pouco mais de peso. Eu acho que ficou muito pesado, não consegui sentir legal o exercício, vou diminuir um pouco. E você vai ajustar do seu jeito. E o grande problema em trabalhar em cima de um número específico de repetições é o fato de, imagina que você tá com uma carga e você colocou na cabeça que você precisa fazer 10 repetições. Você chega na 8ª repetição e não tá aguentando mais. Você vai precisar fazer as próximas repetições dentro de uma faixa que a gente chama de fazer a qualquer custo. Vai fazer com que o movimento fique muito ruim, te levando para uma possível lesão. Mas vamos imaginar que você precisa fazer 10 e você tá com uma carga mais baixa. E aí você chega na 10ª repetição com uma certa facilidade, mas você já fez as 10. E isso é o que mais acontece nas academias por aí. Os alunos não chegam nem próximo de um nível alto de intensidade e já param porque atingiram um número que estava ali na ficha. Tudo que eu estou dizendo é, se você tem uma margem, um número específico de repetições para fazer, você pode acertar, mas a probabilidade é bem pequena, ou você vai ficar longe de um estímulo ideal e ainda tem uma terceira opção que é a pior. Você pode fazer de uma maneira que vai te machucar. E por que você passa uma margem de repetições quando você ensina os exercícios? Para conseguir dar um norte para algumas pessoas que não conseguem dominar toda essa ideia. Quando eu viro para você e falo, olha, passa aqui, sei lá, de 10 a 15 repetições, é para você ter uma ideia. Mas se você colocar uma carga e fizer 8, gente, muitas vezes a gente está fazendo um vídeo, a minha preocupação como professor é conseguir levar uma informação que seja clara e que você consiga colocar em prática. Em determinados vídeos, eu não consigo abrir um parênteses, igual a gente está fazendo aqui, para te explicar tudo isso. E a gente está fazendo esse vídeo muito por conta de dúvidas de vocês. Uma coisa que é muito importante é vocês colocarem nos comentários o que está chegando para vocês, como vocês estão entendendo. E a gente vai vir aqui e vai fazer vídeo para explicar. Mas agora você consegue entender o que passa na minha cabeça, entender o que é a metodologia NoReps e como que você vai aplicar no seu treino. E também entender por que às vezes eu acabo falando, faz essa faixa aqui de repetições, porque aí vai dar certo. Mas até por conta da confusão que gerou na cabeça de vocês, e eu peço desculpa por isso, porque a responsabilidade é minha. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Exercícios unilaterais, olha lá, como é que fica? Essa é uma grande questão também. E eu vou dizer para você que existem duas maneiras de trabalhar. A primeira maneira é você fazer o primeiro lado, que é o mais fraco, e aí você vai precisar contar para ter uma referência. E depois repetir esse número no outro lado. Vai fugir da NoReps? Um pouco. Mas o primeiro lado, você vai fazer o limite do seu limite. Você vai estar contando para ter uma referência, para conseguir utilizar do outro lado. E não porque você precisa ficar preso numa margem de repetições. Você percebe que tá meio dentro, mas tá meio fora também? A outra maneira de treinar, os grandes atletas fazem isso, gente. Eles não contam em nenhum dos dois lados. Impossível. O que eu tô trazendo para você de NoReps e o que eu tô fundamentando, e no final das contas, todos os atletas do fisiculturismo sempre fizeram isso. Eles nunca contavam. Eles treinavam com base na intensidade que tá chegando no músculo. Alessio, mas aí um lado ele vai fazer mais repetições do que o outro lado. É verdade, mas as repetições importam para quê mesmo? O que importa no final das contas é o quê? É a intensidade que chega no músculo, não é? Então, aquele lado que é mais fraco, ele vai receber essa intensidade mais previamente. O lado mais forte, ele vai precisar fazer mais algumas repetições para chegar nisso. Mas no final das contas, os dois lados vão estar recebendo o mesmo estímulo. Mas se eu tenho um braço maior do que o outro e eu ficar fazendo menos repetições nele do que no outro lado, não vai prejudicar? Não, porque o seu braço tá um maior que o outro, porque você está fazendo compensações em exercícios que são bilaterais. Eu vou te dar um exemplo muito simples e eu desafio você a ir para academia, observar as pessoas fazendo, não achar isso. Porque de cada 10 pessoas, nas 10 você vai achar. Rosca direta é uma barra e você pega a barra com as duas mãos. Qual é a chance de um braço fazer mais força que o outro? Não, uma barra só. Você vai fazer um pula e
frente. É uma barra, é um peso só, tá vindo dividido pros dois, não tá? Não. Vamos voltar pra rosca direta. Se você tiver numa rosca direta e esse ombro, ele subir um pouco, essa compensação já tá fazendo com que esse braço receba menos carga. Se esse cotovelo abrir um pouco, esse braço já tá recebendo menos carga. O músculo, ele já tá sendo exigido de forma menor. O lado forte recebe mais peso, o lado fraco recebe menos. Aí é onde está a grande causa das suas assimetrias, de ter um lado mais forte que o outro. E isso vai acontecer o tempo todo, se você não prestar atenção. Um jargão muito forte meu é: treinar da forma correta, perfeita, é contraintuitivo. Você tem que estar vigilante o tempo inteiro, porque se você vacilar um instante, o seu corpo vai criar essas compensações que a gente já falou vastamente aqui no canal, em centenas de milhares de vídeos, porque vai ficar mais fácil para ele. Mas eu tenho uma perna maior do que a outra. Deixa eu dar uma analisada. Vê como é que tá seu agachamento, seu leg press. É certeza que uma perna tá fazendo mais força que a outra lá. Agora, se o meu braço, um tá maior do que o outro, analise os seus exercícios de braço. Analise se o cotovelo não tá afastando um pouco, se o ombro não sobe. Agora, se eu tenho um peitoral maior que o outro, analisa se na hora que você tá fazendo um movimento de peito, um braço não desce um pouco mais que o outro, ou então um cotovelo fecha mais que o outro. Isso é humano, vai acontecer. Agora, a pergunta que eu te faço, será que vai ser você fazer lá o unilateral desse jeito que eu te ensinei que vai dar diferença? Ou todos os outros exercícios que você tá fazendo não tá prestando atenção nesses pontos que eu tô te trazendo agora? Mas você não vai conseguir usar no reps se você não entender o que eu vou te explicar agora, que é o conceito de falha, não falha, e aí a gente vai desaguar numa outra grande dúvida. Você já falou em ir até a falha, às vezes você fala para não ir até a falha, você já falou para não ir até a falha nas primeiras séries e ir até a falha na última série. Vou explicar isso agora. Se você vai até a falha, o que a gente percebe, a série que vem na frente, ela fica prejudicada. Vou te dar um exemplo. E aí a gente vai precisar de número para conseguir ter algo palpável. Você consegue entender isso? Vamos imaginar que você foi até a falha na primeira série e você fez 10 repetições. Eu tô usando de forma didática para você entender. Você foi até a 10ª repetição, foi até a falha. Na série seguinte, esse número de repetições, ele vai cair. Agora, isso não caiu, então você não foi até a falha. É simples. Foi até a falha em 10, a próxima série vai cair para uns 8, mais ou menos. Foi até a falha em 8, a próxima série vai cair para uns 7, 6. Existe uma outra área dentro da ciência que analisa o volume total do treino, que é basicamente o seguinte: se somam as séries, se somam as repetições e se soma o peso, ou seja, sai multiplicando tudo por tudo. Eu quero que você guarde assim, ó. Se você foi até a falha, você fez 10, imagina que foi o mesmo peso, tá? Você fez 10, aí depois 8, aí depois 6. 10 com 8, 18. 18 com 6 vai dar 24. O que eu te proponho? Se você não for até a falha, mas você precisa chegar perto dela, lembra? A intensidade precisa ser alta, tem que chegar perto. Inegociável. Inegociável. Esse é um ponto interessante, Renesito. Se não chegar próximo da falha, a série não é válida. É como se você não tivesse feito. Isso dentro do que a gente está discutindo aqui. Você chegou até próximo da falha. E esse próximo da falha, você fez umas 8 repetições. Na próxima série, como você não chegou na falha, você vai conseguir repetir as 8. E é esse o grande lance. Se você não chega até a falha, você não exaure tanto o músculo e ele consegue performar bem na próxima série. A terceira série é a última. Se é a última, e se você chegar na falha nela, você vai prejudicar qual próxima? Não existe a próxima. É a última série. Então, na última série, você vai até a falha. Na última, você vai fazer 10. Então, você fez 8 com 8, 16. 16 com 10, e aí você tem um número maior do que ir até a falha. De forma didática, aqui você teve 26 repetições e aqui você teve 24. Dentro dessa ideia de volume total, não ir até a falha vai te gerar mais resposta hipertrófica. Por que eu tenho que ir até a falha na última lá? Por que eu não poderia só ficar 2 antes da falha na última? Você pode, mas aí, olha só, seria então 8 com 8, 16. Com mais 8, 24, certo? 24 e 24. Seria a mesma coisa. A questão aqui é, quanto mais intensidade você entregar para o seu músculo, melhor. Porém, a gente entendeu que se eu entregar muita intensidade a ponto de chegar até a falha, eu prejudico as séries que vêm na frente. Se é a última série, não vai ter série na frente, então não vou prejudicar nada. Eu vou ter só ganho com isso. Eu achava que era para garantir que eu tava indo na intensidade máxima. Isso também é um ponto. Na verdade, esse é um ganho, é um bônus que você vai ter. A NoReps, ela é baseada muito na percepção. Não é uma metodologia super fácil de aplicar, não. Precisa
precisa ter esse feeling. Imagina o seguinte, você fala, não, eu não vou até a falha, eu vou chegar perto da falha e tal, e na última eu vou até a falha. E aí você faz a primeira, 8. A segunda, 8. Aí a terceira, você fala, mano, agora eu vou arregaçar, velho. Vou até a falha. E aí você faz 12. O que te sinaliza? Essas duas primeiras, eu não cheguei num nível de intensidade alto o suficiente. Você pode utilizar a última série até a falha para conseguir calibrar se você está indo efetivamente até próximo da falha ou não. Mas, de novo, gente, se vocês tiverem uma percepção boa no treino, se vocês estiverem prestando atenção no músculo que vocês estão trabalhando e não conversando com um amigo, mexendo no celular, falando no celular, que eu já vi, hein, você não vai precisar de nada disso, porque você vai sentir o seu corpo. Você vai falar assim, caraca, mano, se eu for mais uma, falhou, então parei. A minha dúvida é, eu só vou fazer uma série. Se eu fizer essa série até a falha, ou se eu fizer ela 2 antes de falhar, fizer até próximo da falha, o resultado é o mesmo? E agora você vai entender como que a ciência é delicada e precisa de interpretação. Para Brad Schoenfeld é a mesma coisa. O que ele disse? Se você chegar na falha, ou 1, 2 ou 3 antes da falha, é igual. O músculo ele recebe o estímulo de forma igual. Porém, se a gente pega essa informação e coloca do lado a essa outra linha, leva em consideração o volume total, aí você tá com o volume mais baixo. De verdade, se você pesquisar PubMed da vida, você vai achar trocentos mil artigos falando que a creatina dá problema para a saúde. E você vai achar outros trocentos mil falando que não dá. A questão é, a gente precisa interpretar, precisa entender o que está acontecendo ali no meio. Ali, a gente brinca, né? O campo de batalha. Precisa entender o que está acontecendo durante o treino. Gente, é complexo. Quanto mais cava, mais terra acha. Será que esse pouquinho daqui, o pouquinho dali vai fazer diferença no seu dia? Será que vai fazer diferença para você? Ou será que vai fazer diferença em um atleta de alto nível como o Ramon Dino da vida? Então tem que saber discernir essas coisas também. O que o estudo mostra, a gente descobriu essa direção. Mas será que isso se encaixa na sua vida? Será que essas minúciazinhas vai fazer diferença no seu treino? Ou será que só tá te dando mais dor de cabeça? Porque não sabe para onde ir? O que eu passo, inclusive, para todos os nossos alunos do Muscle 60D, das nossas mentorias, é ouça seu corpo, sinta ele, chegue próximo do limite sempre. E na última série, dê tudo de si. Vai até o talo, porque isso tem um peso muito forte também mental. O quanto que você naquela última série você foi, se colocou à prova, se testou. Porque senão, como você não vai chegar até a falha em alguma, sempre vai ficar aquela sensação de eu não me coloquei totalmente à prova, eu não sei qual é o meu real potencial máximo. A NoReps, ela não tem só toda essa parte científica de treino, ela tem muitas questões filosóficas também, porque esse é o Laércio. Eu não sou só o cara que treina, eu sou o cara que adora filosofia, adora psicanálise, a neurociência. A metodologia que chega para você é algo que transbordou de mim. É algo que eu faço no meu treino. E eu vou dizer que eu gosto de, na última série, chegar no meu limite máximo para saber do que eu sou capaz, a minha real potência. Ficou te faltando essa informação aqui, ó. Quanto tempo descansar entre uma série e outra? E eu já vou te adiantar que, se você errar nesse quesito, você vai perder muito no seu treino. Clica aí.